Olá, boa tarde, tudo bem? Saudades de você, né, que tem costume de passar aqui para se encontrar comigo no meu canal, Maria Viana X. Se você já é inscrito, é com muita alegria que eu venho hoje novamente conversar com você. E se você não é inscrito ainda e de alguma maneira chegou aqui, talvez por uma indicação ou por curiosidade, seja muito bem-vindo. Eu sou muito feliz de ter vocês aqui, os meus amigos e as pessoas que vão estar chegando, né? Eu quero dizer que fiquei alguns dias, né, afastada porque estava com outros projetos, né, e não tive tempo de parar e vim aqui conversar com vocês. Então eu peço até desculpa porque eu senti falta e acredito que algumas pessoas também tenham sentido essa mesma falta. E hoje eu fiquei pensando, né, o que eu vou conversar com os meus amigos? Eu vou partilhar com eles algo que eu acredito que todos nós temos. Alguns escancaradamente e outros ali meio que escondido, né, meio que embutido, mas que não deixa de ter, que são as frustrações. Né? Quantas frustrações a gente carrega nessa vida? Então, eu peço para você, se já foi inscrito e sabe qual tipo de conteúdo que eu trago aqui, já dá o seu joinha, já dá um like, né? Você que não é inscrito ainda, inscreva-se aí no meu canal. Faz com que essa mensagem chegue para outras pessoas. Nos ajude, né? Ajuda o canal a se firmar, a ter constância, a simplesmente existir, não ser uma coisa escondida. Aqui não é um lugar onde a gente fica querendo agradar. Aqui é um lugar onde a gente passa, deixa, né, alguma coisa, pega alguma coisa que serve pra gente, às vezes uma dor, às vezes uma alegria, às vezes uma ferida. Então você se sinta à vontade, se sinta na sua casa. É aqui que eu quero que você se sinta como se estivesse na sala da sua casa. Se você ficar comigo até o final, eu vou te dar um prêmio, tá? Um prêmio, porque eu vou abrir algumas feridas e pretendo, ao longo desse mês que se inicia, a gente dar uma mexida aí em algumas feridas e pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar a fechá-las. Tá? E também que nós, direcionados por Ele, né, no mover de Deus, consigamos também fechar a ferida um do outro, porque nós estamos aqui para isso, a gente não nasceu para ser só. Eu queria refletir com vocês sobre as frustrações e quais são as que a gente carrega. Fazer de conta que não as tem não é cura, né? Então, às vezes, você sozinho ali com o teu travesseiro, você fica pensando que pode ser um fracassado, uma fracassada, porque você carrega o peso, né, de uma vez quando adolescente ter sido trocado por um menino mais bonito, por uma menina mais bonita, talvez porque aquela espinha te atrapalhou, talvez porque você não estava naquele padrão de beleza, né, que a época exige, e a gente carrega aquilo escondido lá dentro da gente. Não devemos. A gente não deve focar muito no que a gente deixou lá no passado. Com o passado a gente só aprende, né, para poder colocar força no futuro, mas sem nunca esquecer esse momento presente que a gente está aqui e agora. Esse é o momento do milagre. Então, para a gente falar um pouquinho de frustrações, eu queria perguntar para você, qual é a sua maior? Foi porque você não casou com aquela pessoa que você pensou que iria casar, né? Você homem, você mulher, foi porque você não seguiu aquela profissão que você queria seguir, talvez porque os seus pais, a sua família, esperasse algo mais de você, ou já tivesse, né, num ramo, e você naquele nicho precisava seguir, né, para manter o nome da família, talvez porque os consultórios já estavam montados, os escritórios já estavam aí, você só precisava se formar e dar continuidade, e não era aquilo que você queria? Ou será que nem isso, né? Você não teve essa chance, você não estudou porque você precisou batalhar mais cedo, ou para ajudar em casa, ou para ajudar o marido, ou porque teve filhos e precisou cuidar desses filhos. Você se doou, né, para cuidar desses filhos, para poder dar educação, e aí você não estudou mais e carrega essa frustração com você? E talvez você consiga linkar todo momento que você, alguma coisa dá errada, você começa a pensar nessas feridas, começa a se diminuir, você começa também a pensar que não é nada, não é ninguém, não tem valor, ninguém valoriza você porque você não completou aquilo que você queria. Talvez tenha sim a ver com o teu propósito na vida e talvez nem tenha, seja apenas um capricho, algo que você não resolveu lá no passado, carrega até hoje. Né? Carrega uma mochila pesada demais nas tuas costas, às vezes de peso dos outros e às vezes de pesos seus mesmo. Então analisa, o que é que você está carregando que às vezes nem te pertence?
Ou se pertence, o que é que está te agregando? Você está carregando esse peso até hoje. Então dá uma voltada lá no teu passado, arruma isso aí. Não carrega essa ferida como algo de estimação, né? Ferida é uma coisa que é a porta aberta para a gente trazer tristeza para dentro da nossa alma. Então, por uma ferida, ela está aberta por algo que aconteceu, que às vezes só a gente sabe, né? Às vezes um abuso quando criança, às vezes você foi negativado na tua sala de aula, né? Foi motivo de bullying por algum motivo e você nunca superou isso. Deixa isso lá no passado, mas deixa resolvendo. Não fica tratando nem lambendo essas feridas. Ferida é uma coisa muito perigosa. Às vezes a gente, para não enfrentar a dor de colocar um metiolate, a gente faz o quê? Fica que nem cachorro vira-lata, lambendo ela o tempo todo, criando ela como se fosse o nosso bichinho de estimação. Cada vez que você não dá certo em alguma coisa e alguém para te cobrar, você querendo se livrar disso, você já traz ali o teu problema, quer apresentá-lo para todo mundo, quer apresentar a tua ferida, quer apresentar aquela história triste que você carrega na vida como se fosse desculpa, tua tábua de salvação. Onde está a tua coragem? Onde está a vontade de vencer? É que sair da zona de conforto é ruim, né? Saiba que na zona de conforto não existe conforto nenhum. Você precisa e você tem que encontrar o teu motivo de você levantar-se todo dia e vir fazer o que você tem que ser feito só por você aqui nesse mundo, nesse momento. Você foi criado para estar aqui conosco agora, você tem um objetivo, você tem um propósito, descubra ele. Então, no meio dessas frustrações todas, você começa a pensar que você é totalmente fracassado ou fracassada, já não tem mais vontade, já deixa que as pessoas venham botar o dedo no seu rosto, dizer o que você quer, o que você não quer, o que você deve, o que você não deve, que você só pode ganhar aquilo naquela profissão, que você não tem merecimento de ganhar mais. Por quê? Porque também às vezes você não está se mexendo. Tantas coisas novas acontecendo e você aí agarrado a alguma coisa lá que não te traz nada. Muda isso. Ai, mas a situação está difícil para mim, para você e para todo mundo. Mas é um difícil que dá para superar. É só buscar portas abertas. Nunca existe totalmente você ficar trancado. Ai, me trancaram a porta, me trancaram o portão. Faz um rombo no teto e sai andando. Ai, às vezes eu estou presa numa relação que não está me levando a nada. Isso é homem, isso é mulher. Não, porque aqui eu tenho talvez aquele pingo de carinho, eu tenho aqui talvez aquela comida, eu tenho aqui o aluguel garantido. E você começa, né, a se diminuir, a se menosprezar, a viver quase como um sub-humano, sob o direito e o comando de outra pessoa. Deus não te quer assim. Quando ele pensou em você e quando ele permitiu que você viesse a esse mundo, é porque você tem um projeto para cumprir. Você tem um plano para cumprir. Descubra ele qual é. Se você parar e analisar mesmo, como é que você está tratando até você mesmo? E se você não está tratando você mesmo bem, quem você está tratando bem? Se você não consegue nem sequer amar você. Não, Maria, eu me amo sim, eu estou amando todo mundo. Então preste atenção para ver se você não só está amando todo mundo e não está realmente se anulando. Deus não quer que você se anule, meu irmão, minha irmã. Ele não quer. Ele quer que você contribua. A gente está aqui para contribuir. E nessa história da gente estar falando de fracasso, pensa naquele dia, ou naquele momento, ou naquele ano que você acha que é o fracassado da tua vida. Muita gente está achando esse 2020 como o pior ano da sua vida. Esse ano só pode ter sido pior se você, como uma semente, você tiver morrido para você brotar, para você nascer, para você trazer algo melhor. Se não foi só para você ficar na zona de conforto, eu sinto muito lhe dizer. Você está amarelando, tá? O mundo não vai se acabar. Não vai ser dessa vez. Então, acho bom você se mexer, porque a gente tem que contribuir. A gente está, respirando, tirando o ar desse planeta. O que é que você está devolvendo para ele? Qual vai ser a sua contribuição para nós, para os seus filhos, para os meus filhos, para os nossos netos? Essa história que a gente ficou trancado tanto tempo vai ser contada por muitos. E muitos vão querer saber como é que eu, como é que você, como é que a gente viveu isso. Ah, eu coloquei as perninhas para cima e fiquei esperando alguém resolver. Ah, eu comecei a chorar e eu vi que já entrei em depressão. Depressão é uma doença, tá certo? Mas essa doença também precisa que você tome uma decisão para sair dela. Se você decidir, você vai encontrar socorro. Tá? Então, quando você mais achar que você está sozinha, busca ajuda. Seja qual for a ajuda, busca ajuda de um amigo, de um pai, de uma mãe, de uma igreja. Busca ajuda na fonte, busca ajuda na palavra. Mas não fica só.
tá? E eu queria dizer para você que se você analisar direito a sua existência, a sua vida e o seu futuro, você vai encontrar algo que só você tem. E se você não soltar isso, o universo não vai ficar completo, porque você está segurando algo. Então solta o teu talento, já foi dado para você. Ai Maria, tô sem força. Então arruma força. Arruma. Vai buscar, vai. Qual o seu maior problema? Busca pessoas que estão vivendo aquele mesmo problema. E aí você se juntando com elas, não vai ser só mais você, vai ser você e outros. Você veja aí as condições do pessoal que cuidam e fazem, procuram a... Você quer problema maior do que aquele? Só que quando a pessoa decide, ele vai encontrar ali força de alguém que já passou lá e já conseguiu vencer. Então você quer vencer alguma coisa na vida? Você tem que realmente se juntar àquelas pessoas que sabem o caminho. Não é só que você tenha que modelar, não. Começa a olhar na mesma direção que outras pessoas estão olhando. A gente olha na mesma direção que o povo todo está olhando, não é às vezes só para enxergar o que todo mundo está enxergando, não. É exatamente para ver o que eles não estão vendo. Então busca a sua solução. Essa é a... É talvez por isso que eu demorei tanto a fazer, porque eu tenho vontade de chacoalhar as pessoas que estão dormindo no ponto. É um ano de vida que vai estar passando, que a gente não vai apagar ele da história. Você pode não viver ele do jeito que você quer, ou do jeito que você gostaria. Todos os seus planos que você fez para 2020 só vai servir para uma coisa. Rasgue, comece outros, porque nenhum deles vai ser do mesmo jeito. Você pulou ondinha, você fez o que você quis lá no Réveillon. Mas ainda que você quisesse, tivesse no seu controle, veio a pandemia, veio outras situações que os seus planos foram por água abaixo. Vai morrer por causa disso? Não, a gente já perdeu muita gente para o Covid. Perdeu para o Covid, porque para Deus a gente não perde, ele recolheu na hora certa. Então, se você está aqui é porque você tem uma missão. Busca a sua força, busca o seu valor. Tá? Primeiro você tem que acreditar que Deus te ama e te ama muito. E não está feliz em ver você aí se escondendo. Essa é a palavra. Você está se escondendo de fazer alguma coisa. Então vai fazer, vai procurar, vai ler, vai brincar, vai ser alegre, vai ser feliz, vai fazer os que estão perto de você felizes. É só isso que você pode fazer? Isso é até muito, é demais. Quando você buscar tudo isso dentro de você, você vai ver que não tem fracasso nenhum. Mas, como eu já estou ficando exaltada, né? Você vê que eu emociono com facilidade. Então, eu quero contar para você uma historinha, talvez, para linkar isso aí. Eu ouvi o padre Adriano Zandoná contando, e é lógico, quem puder seguir o Sorrindo para a Vida, né, na Canção Nova, às 8 horas da manhã, nossa, vai estar engrandecendo demais a sua alma, tá? Então, e é lógico também que eu não vou contar como ele, até porque ele leu, né? Eu vou tentar aqui fazer o melhor que eu puder. Então, diz ele o seguinte, né, existia um padre na sua paróquia, uma paróquiazinha de cidade que não era muito grande. Mas esse padre, ele já tinha uma fama que as missas dele eram assim muito fervorosa, né? Eram sempre cheias, maravilhosas. Todo mundo esperava mesmo já para estar participando daquela missa com ele, porque era uma coisa muito bonita. E aí o padre bem se preparou no sábado à noite, preparou uma homilia espetacular e pensando ele, vou fazer a melhor homilia da minha vida, né? O pessoal já gosta muito de mim, já sabe que eu sou um padre fervoroso, gosto muito de estar aqui, né, edificando a comunidade, também trazendo a palavra de Deus para os nossos dias, direitinho, dentro de um contexto atual. E aí ele se preparou todo e chegou o domingo, né, na parte da manhã para fazer a missa e deu o horário, não chegou ninguém, deu 10 minutos, não chegava ninguém e ele começou, né, a se preocupar, o que estava acontecendo. De repente entraram 3 crianças, sentaram lá no banquinho. Aí passaram-se mais de 15 minutos, ele já ia começar a chegar, chegou 2 jovens, e ele, né, não tinha jeito mesmo, começou, né? Quando ele começou, ele viu, já tinha começado mesmo a missa, ele viu que chegou um casal, e não deu muito assim, muita trela de vir para frente nem nada, sentou lá nos últimos bancos. Aí ele também, né, falou assim, eu já me preparei mesmo, eu vou, né, continuar e vou dar o meu melhor. E quando ele já estava no meio, né, já tinha passado leituras e tudo, só estava na homilia, que ele estava, né, colocando tudo aquilo que ele tinha estudado, entrou também um homem, né, mas um homem assim, aquele tipo andarilho, né, que já, uma aparência, né, meio feia, todo sujo, né, a roupa mal amanhada, cabelo despenteado, uma corda na mão, né, um pedaço velho de corda na mão, meio desconfiado. Aí sentou lá também e ele continuou a homilia dele. Terminou a missa, né? Ele já fez o que tinha que fazer, mas já com aquela frustração, porque ele tinha se preparado para fazer a melhor missa da vida dele. E aí, beleza, né? Quando ele estava voltando para casa para completar o dia dele,
ele foi assaltado por 2 ladrões, né? E tomou um couro, né? Machucaram ele, ralaram ele todo, levaram os pertences, levaram os valores. E depois ele chegando em casa, tomando um banho, cuidando das suas feridas, né? E como um homem de Deus, pensando em tudo aquilo para perdoar, principalmente aqueles ladrões, perdoar tudo, tentar encontrar um sentido naquilo, mas todo o sentido que ele procurava, ele só via um fracasso naquele dia, né? Ele acreditava mesmo que ele era um padre fervoroso e que a comunidade gostava dele. Aí tudo bem, passou-se, né? Não teve problema nenhum, se curou, contou para a comunidade, porque o pessoal viu que ele estava todo machucado e bola para frente. Mas ele sempre guardando aquilo no coração dele. Uns 5 anos depois, ele não aguentando uma missa muito cheia, né? Uma missa festiva, e aí o pessoal todo da comunidade, né? Aquelas pessoas mais importantes, que são mais envolvidas na igreja também, todo mundo presente, ele falou, é hoje que eu vou colocar isso para fora, porque ainda me maltrata e tá aqui essa brasa ardendo, me fazendo mal, eu vou colocar para fora. E aí começou a contar, contou toda essa história pro pessoal, né, de como tinha se preparado, de como tudo. E aí, quando ele terminou de falar, aí o casal mais importante da paróquia, né, que era envolvido em quase todas as pastorais, um casal muito fervoroso, participava de tudo, não deixava o padre na mão para nada. Deixou ele terminar de falar e falou assim, padre, dá licença, mas não fique triste por isso não, né? Ele, não, meu filho, mas aquilo ali foi o maior fracasso da minha vida. Ele falou, então, deixa eu falar porque é que o senhor não deve ficar triste. Aquele casal que chegou e o senhor já tinha começado as leituras, aquele casal somos nós. E a gente naquele dia, a gente tinha decidido já que a gente ia se separar, que a nossa convivência não estava dando certo, nossos planos não eram mais aqueles. Só que de comum acordo, a gente sem inimizade, sem muita briga, a gente decidiu se separar. Mas como a gente tinha vindo casar na igreja, feito os votos, né, feito um pacto com Deus, a gente resolveu vir devolver as alianças para o Senhor. Porque não fazia mais sentido para a gente. Quando a gente chegou, que o Senhor estava fazendo aquela homilia tão maravilhosa, a palavra de Deus nos tocou de uma maneira que a gente resolveu que a partir daquele dia a gente nunca mais pensaria em separação e a gente ia formar uma família para Deus e ia viver engajado nos projetos de Deus. Então, por isso que a gente participa de tantas pastorais aqui e lhe ajuda tanto. Aí o padre já ficou assim, né? Deu um passo para trás e falou, uou, né? O dia que eu achava que eu mais tinha fracassado. Aí o empresário, né, o maior empresário da cidade lá, e que era um empresário muito engajado também, né, nos projetos da igreja, ajudava o padre, cesta básica, comida para morador de rua, tudo que a igreja precisava, era só contar com ele que ele estava lá, ajudando o padre, né? Então ele se levantou e falou assim, padre, posso complementar o que meu irmão falou? Eu falei, pode, meu filho, o que é que aconteceu? Ele falou assim, olha, aquele homem que o senhor achou que era um andarilho, que era um maltrapilho, aquele que parecia um bêbado, né? Eu estava ainda meio que embebedado, né? Eu estava ainda meio ruim, meio de ressaca, aquela aparência realmente era a minha. E eu estava pior do que o senhor viu, porque eu tinha me drogado a noite toda, eu tinha maltratado os meus filhos em casa, eu tinha maltratado a minha esposa, eu tinha feito um inferno na vida deles e eu vi que eu não servia para nada mesmo. As minhas empresas tinham quebrado, eu estava na falência, eu não vi sentido na vida e eu peguei a corda e eu me enforquei. Só que eu fui tão incapacitado que a corda não prestava, quebrou, arrebentou. E eu vim com ela para ver que ela não valia nada, vim na mercearia para comprar uma outra e trouxe aquela para ver que a que eu queria tinha que ser mais forte, porque eu tinha que cumprir aquilo que estava na minha cabeça, que estava no meu pensamento. Quando eu vi a igreja aberta, eu falei assim, eu vou primeiro dar uma palavra com Deus, eu vou entrar aqui um instante, até porque o comércio ainda não está aberto. E aí aquela tua homilia, aquela tua palavra, ela me colocou no eixo de novo, ela me fez ver que eu sou um filho amado, que realmente eu tenho um propósito, não é de me enforcar. O meu maior propósito eu ainda tenho que fazer, que é na vida da minha família, na vida da comunidade. E aí aquele homem sou eu, aquele empresário sou eu. E o padre, nossa, assim, já estava, né, sem saber mais nem o que dizer. Quando o homem estava terminando, aí o diácono gritou de lá da sacristia, né, padre, padre, deixa eu lhe confessar uma coisa que eu nunca tive coragem, né? Eu nunca tive coragem de confessar isso para o senhor. Mas, aqueles 2 assaltantes, era eu e meu amigo. Quem te assaltou fui eu e o meu amigo. Então, a gente deu aquele couro porque o que a gente achou nos teus pertences não tinha muita coisa, né? A gente achou que a coleta da igreja naquele dia, suas missas sempre muito cheias, então ia ser uma coleta boa.
E não estava assim aquelas coisas. Então, dentro dos teus pertences tinha a Bíblia, tinha lá uns livros e tinha lá algumas coisinhas de valores. Então, a gente deu aquele couro, ele assaltou e foi eu e o meu amigo. No dia seguinte, um outro assalto, o meu amigo veio a falecer. E aí, como as coisas, né, dele ficaram comigo, eu fui olhar o que a gente tinha. E eu encontrei aquilo que a gente tinha assaltado, que era seu. Tinha muita coisa, eu muito entristecido, culpado. Peguei a palavra de Deus, peguei a Bíblia que estava lá dentro. Comecei a ler, a princípio, por culpa mesmo, ou por curiosidade. E aí eu fui encontrando algumas palavras de conforto e todos os dias eu comecei a ler. E eu passei a ler todo dia de manhã. Depois eu já estava necessitando ler de manhã e de noite. E de tanto eu ler, eu resolvi me tornar um diácono aqui na tua comunidade. Então essa pessoa também, eu quero lhe pedir perdão, porque essa pessoa sou eu. E aí o padre olhou assim, aí já em lágrimas, né, junto de toda a igreja. Olhou e falou assim, Deus, né, aquele dia que eu carregava por 5 anos, como se fosse o pior dia da minha vida, como se fosse o dia mais fracassado, como se fosse o dia que foi a minha... Eu me preparei tanto e não consegui render porque não tinha nem quem escutasse. Quem tinha que ouvir estava exatamente ali. A obra que tinha que acontecer, aconteceu exatamente daquele jeito. O preço que a gente tinha que pagar foi exatamente aquele. Então foi o dia que mais transformou vidas, né? Foi a partir dali que aquele casal começou a se engajar em toda a comunidade ao benefício que ele veio fazer. O empresário do mesmo jeito. E aquele assaltante se converteu a ponto de estar vivendo e levando a palavra de Deus para outros. Então, moral da história. Qual a moral dessa história? O que é que você está trazendo aí dentro do teu peito achando que não serve para nada? Talvez você não esteja olhando com a lente certa, então troca o óculos. Começa a trocar as lentes e olhar para dentro daquilo que você pensa que está te matando. Talvez a tua história, que tanto te fez mal, se você superar ela em Deus, você consegue salvar outras pessoas. Então não se prende a isso não. Nunca ache que o teu dia não está valendo a pena, que tua hora não está valendo a pena, que a tua vida não está valendo a pena. Deus age através de você, é só você se pôr a andar e você se abrir. Então essa reflexão, esse era o presente que eu queria dar para você. Tira qualquer que seja o peso que não seja seu. Tira qualquer que seja a brasa que esteja ardendo, queimando você da maneira errada. Entrega isso, presenteia a Deus, é dele. Ele vai curar você e você vai curar outras pessoas com isso. E nunca pensa que a tua frustração diz exatamente quem é você. Elas são momentâneas. Elas não te definem nunca. Tá? Não viva pela condição do que aconteceu a você. Viva pela decisão do que você quer fazer da tua vida. Tá? Então eu amo poder contar com vocês. Tá? Se fez sentido para você, se alguém precisa ouvir essas palavras, me põe para trabalhar. Né? Me leva na casa de outro. Compartilha com alguém. Se te fizer sentido o que você escutou, faz essa mensagem chegar a outras pessoas. Se não fizer sentido também, não fica aí em cima do muro não. Dá um dislike. E mais do que isso. Passa ali no comentário e diz, eu gostaria que isso tivesse sido assim, 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 ou eu tenho a minha ferida que você não conhece. E aí tenha o prazer de me apresentá-la, já que você carrega ela como um tesouro, como um troféu. Quem sabe a gente assim, com o mover de Deus e com o Espírito Santo agindo em mim e você, a gente não cura ela pro resto da tua vida. O que eu quero dizer é que você não pode pegar a sua vida e ficar se escondendo atrás de uma casca de ferida. E achando que essa ferida é o teu fracasso e a tua frustração. Tá? Valeu. Gratidão por ter me escutado até aqui. Às vezes eu pareço brava, mas eu não sou. Eu me emociono e digo pro pessoal, não se emocione com tanta facilidade. Tá? Filtre o que te serve. E bola para frente. Te encontro em outro vídeo, com certeza, pode demorar, mas eu vou passar aqui, porque é aqui que arde, é aqui que Deus me chamou. E é aqui que eu vou fazer, registrar tudo o que eu quiser. Para quem servir, tome posse. Passe, compartilhe, deixe, pegue, mas não se esqueça, você tem algo que pertence a esse canal. Vá lá e coloque nos comentários, tá bom? Beijo, amo vocês, tá? Deus te abençoe, te proteja, te guarde e leve a gente para frente. Porque para trás, filho, nem para pegar impulso, tá?